Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar sobre a Sociedade da Justiça da América, que está aqui em Adão Negro, deve ter um tempo bom de tela, né, nesse filme, que é uma das equipes mais importantes da editora. Conforme o tempo foi passando, a Sociedade, ela começou como o primeiro grande grupo, ela vendia muitos quadrinhos e tal. Depois do surgimento da Liga da Justiça, ela começou a ser ofuscada. Eu vou fazer um resumo sobre o que é a Sociedade da Justiça para vocês entenderem, para vocês estarem familiarizados. E quem é o Esmaga-Átomo, a Ciclone e o Carter Hall, né, que é o Gavião Negro aí. O do Senhor Destino, a origem do Senhor Destino, que ele é um personagem muito melhor que todos esses outros, que também são legais, mas como personagem ele é maior e melhor. Eu vou colocar aqui no card para vocês assistirem. Tem o DC Origins, é um quadro aqui do canal, Senhor Destino. Cliquem lá, eu falo de todos os poderes, é uma lista gigante de poderes desse personagem, que é um personagem incrível, que merece um filme, merece uma série, merece tudo, ele merece o mundo. Personagem muito foda. A Sociedade da Justiça da América é um dos primeiros grupos de super-heróis das histórias em quadrinhos. Eles surgiram pela primeira vez na terceira edição de All Star Comics, publicada originalmente em novembro de 1940. A equipe foi criada por Gardner Fox e Everett E. Hibbert, junto com o editor Sheldon Mayer. Há um detalhe curioso sobre as primeiras aventuras da equipe. Muitos dos heróis que pertenciam à equipe tinham HQs publicadas pela All American Publications, enquanto outros personagens pertenciam a Detective Comics. Isso faz com que a Sociedade da Justiça tenha sido um dos primeiros crossovers entre editoras, mesmo que as duas editoras tenham se unido posteriormente, resultando na criação da DC Comics. Só iríamos conhecer a origem de como a Sociedade da Justiça se formou em DC Special número 29, Orange of the JSA, de 1978. No Brasil, Heróis em Ação número 9, de 1985, da editora Abril. Na dimensão da Terra 2, o grupo foi formado a pedido do presidente Franklin Delano Roosevelt, que procurava ajudar os aliados na Europa sem envolver oficialmente o povo americano, isso durante a Segunda Guerra Mundial. Roosevelt havia prometido aos americanos envolver os Estados Unidos somente se houvesse ataque pelas forças do eixo, como ocorreria em Pearl Harbor. Um ano depois, o grupo formado pelo Senhor Destino, Lanterna Verde, Flash, Homem-Hora, Sandman, Gavião Negro, Átomo, o Espectro e pelas versões da Terra 2 de Superman e The Batman, frustraram os ataques de Hitler à Inglaterra, bem como os bombardeios à Casa Branca. Maxine Hankel, ou mais conhecida como Ciclone, é um membro da Sociedade da Justiça da América. Foi criada pelos escritores Mark Waid e Jeff Jones, junto com o artista Alex Ross e Dale Eaglesham. Sua primeira aparição foi na HQ Sociedade da Justiça da América número 1, volume 3, de 2006. Então é uma personagem que não é tão antiga assim. Maxine Hankel era a neta da Abigail Matilda, famosa heroína da Sociedade da Justiça da América, também conhecida como a Tornado Vermelho, uma esperta e corajosa dona de casa dos anos 40 que tomou uma atitude disfarçada como uma panela que servia de capacete, né? Ela colocava uma panela na cabeça e limpou a vizinhança dos malandros e bandidos locais. Essa era a abordagem típica dos anos 40, como a sociedade via as mulheres, era uma coisa muito escrota, né? Maxine cresceu ouvindo histórias e idolatrando a sua avó. Aos 6 anos de idade, foi raptada pelo cientista T.O. Morrow, o responsável por ter criado um androide conhecido como o Segundo Tornado Vermelho. Esse cientista infectou Maxine com uma substância chamada de nanobytes, o que acredita-se ser a fonte de seus poderes. Bom, os poderes e as habilidades de Maxine, né, da nossa Ciclone. Ela possui o poder de manipular o vento. Com esse poder, ela é capaz de criar ciclones, furacões, rajadas de vento e redemoinhos. Ela também é capaz de voar e não foi confirmado, mas ela já demonstrou que pode usar suas habilidades para controlar correntes e ondas sonoras. Albert Julian Hoofstan, que é mais conhecido pelo seu alter ego, né, Esmaga-Átomo, ou no inglês original Atom Smasher. É um personagem da DC Comics criado por Roy Thomas, Jerry Ordway e Mike Mcclellan. A primeira aparição do personagem como Albert foi na HQ All Star Squadron, número 25, da Infinity Syndrome, né, publicada em 1983, em setembro de 1983, quando utilizava o alter ego Nuklon como o Esmaga-Átomo. Sua primeira aparição foi na HQ JSA Secret Files of Oranges, number 1, publicado em agosto de 1999. Albert é neto do vilão Terence Curtis, conhecido como Ciclotron, de quem ele herdou seus poderes, e também é afiliado de Al Pratt, conhecido como Electron, o átomo da Era de Ouro da DC Comics. Albert sempre tentou manter os legados dos seus familiares, já que ele tinha
os superpoderes de seu avô e a moralidade de seu padrinho, e com isso ele eventualmente se tornou um dos membros fundadores da Corporação Infinito, uma equipe de super-heróis composta pelos filhos e protegidos da JSA, né, da Sociedade da Justiça da América. Foi na Corporação Infinito que ele descobriu que seus poderes iam além de apenas super força. Na época, ele era reconhecido como Nuklon, porém, com o passar do tempo, ele passou a ser chamado de Esmaga-Átomo, ou apenas de Átomo. Ainda jovem, Albert já tinha um corpo diferente dos outros jovens, entre aspas, normais. Em seu DNA havia um elemento químico chamado tório, que lhe fornecia energia atômica e seu corpo era basicamente blindado. Quando começou a compreender melhor seus poderes, ele passou a ser considerado um dos heróis mais poderosos da Terra. Ele tem super força, consegue modificar a estrutura molecular de seu corpo e sua densidade corporal, além de ter sua velocidade e resistência aprimoradas. Ele é poliglota e um aviador experiente. Ou seja, ele pode ficar gigante. Ele não fica pequeno igual o átomo original, mas ele consegue ficar apenas gigante e consegue mudar as moléculas do seu corpo. Gavião Negro, que é um dos personagens mais conhecidos e um dos mais antigos da DC Comics. Sua primeira aparição foi na HQ Flash Comics número 1, de 1940, e foi um dos primeiros personagens desse título. Bom, o Gavião Negro teve várias versões e várias encarnações, mas vamos focar aqui no personagem que vai ser vivido aí pelo Aldous Hodge no filme, que é o Carter Hall, um arqueólogo que descobriu ser uma reencarnação de um nobre príncipe do antigo Egito, o príncipe Khufu. Carter descobriu o seu passado de reencarnações ao tocar um cinturão que estava guardado na tumba do príncipe egípcio, o que despertou visões que revelaram sua origem. Há muitos anos, uma espaçonave do planeta Tanagar caiu na Terra e foi encontrada por Kelps e sua amada, Princesa Shayara. Acreditando ser um presente dos deuses, Keops e Shayara usaram o metal que revestia a nave, chamado por eles de metal enésimo, para forjar 2 cinturões antigravitacionais, uma adaga e uma manopla. Pouco depois, eles foram mortos por um feiticeiro chamado Hafset. No leito de morte, eles juraram que iriam se encontrar e se apaixonar em todas as suas reencarnações, enquanto Hafset, que foi sentenciado à morte por seus crimes, culpou o casal por seu destino e jurou que iria destruí-los em todas as suas outras vidas. O metal enésimo cumpriu ambas as promessas e os 3 reencarnaram diversas vezes até chegar à época de Carter. Ao saber do seu passado, Carter Hall tomou posse do cinturão, criou um par de asas artificiais para ajudá-lo a estabilizar o voo e reuniu um arsenal de armas medievais que ele usou para combater o crime em Midway City, como o Gavião Negro, aceitando um emprego como curador do museu local para ocultar suas atividades. Foi no museu que ele conheceu a secretária Shayera Sanders, que ele reconheceu como a reencarnação de Shayara. Os dois se apaixonaram e ele encontrou o cinturão dela, criando para ela um par de asas artificiais como as suas. E foi assim que Shayera então tornou-se a Mulher Gavião. Bom, os poderes do Gavião Negro é o seguinte: durante a Era de Ouro dos quadrinhos foi revelado que Carter Hall tinha o poder de falar e entender a língua dos pássaros, né? Isso tinha muita coisa assim na década dos anos 30, 40, né? Tipo assim, na Era de Ouro dos quadrinhos. Assim como o Superman rebocava planetas, essas coisas meio absurdas. Ele também tem uma ótima visão, sendo capaz de enxergar coisas que estão distantes, assim como um verdadeiro gavião. E possui um cinturão feito de metal enésimo que diminui o peso do usuário e objetos que ele segura, e confere grande resistência. As asas criadas por ele, quando em conjunto com o cinto, dão a habilidade de voar e garantem proteção extra. O Gavião Negro possui e é mestre de um arsenal de armas medievais como espadas, lanças, escudos e etc. Toda essa habilidade com armas medievais se dá às suas muitas reencarnações. Bom, fiz esse resumo para vocês ficarem familiarizados, para quando vocês chegarem na hora do filme vocês não ficarem tão perdidos assim, caso vocês não tenham esse conhecimento sobre quem é a Sociedade da Justiça nos quadrinhos e na história da DC. Historicamente falando, é uma equipe fantástica que merece um filme, que merece um grande tratamento. Merece um grande diretor junto. É uma equipe que ela não pode ser tipo uma equipe deixada de lado, certo? A DC tem essa oportunidade no cinema, precisa fazer um filme. Eu já falei aqui que a DC Comics precisa de um carro-chefe. Provavelmente vai ser a Liga da Justiça, mas isso não é agora. Não à toa que anunciaram um filme do Superman.
tem os filmes que vão rolar aí, o The Flash, talvez o The Flash 2. Os personagens principais precisam ser construídos, mas a Sociedade da Justiça tem uma vantagem da Liga, que você não precisa fazer filmes solos antes de apresentá-los na equipe. Você simplesmente faz o filme da equipe e já era. Que nem ele já é introduzido em Adão Negro, então você já vai conhecer os personagens, vai se familiarizar com eles. Então você precisa dar uma profundidade e criar um filme desses personagens. Eu gostaria muito de ver um filme da Sociedade da Justiça, tipo, com vários membros, tanto o clássico como os atuais, assim, mistura, sabe? Tu faz uma mistura, tipo, põe um Spectro, uma Poderosa, mas aí traz também outros mais atuais, tipo, não sei, sabe? Você pode trazer outros personagens, né, pra, tipo, a Mulher Gavião, por exemplo, que é uma personagem incrível. Embora eu gostaria de ver ela na Liga da Justiça também, mas não tem problema ela estar na Sociedade. Então acho que a DC precisa trabalhar bem essa equipe, porque essa equipe ela pode render muito dinheiro para a editora, certo? Você traz aí um diretor competente e monta uma equipe foda aí para você fazer um filmaço da Sociedade da Justiça, que é uma equipe que merece muito um filmaço. É uma equipe assim que eu acredito que se ela tiver um filme de sucesso, ela volta a ser uma grande equipe. Ela sempre foi uma grande equipe da DC. Ela, os Titãs e a Liga da Justiça são as três principais equipes da DC. Tem o Esquadrão Suicida também hoje em dia, que ganhou muito posto e muita vitrine, né, de uns anos pra cá, que é uma equipe que eu gosto bastante também. Eu acho que a Sociedade tem um potencial absurdo. Dos membros clássicos da Sociedade que eu gosto muito do Spectro. E eu gostaria muito de ver o Jay Garrick ou o Alan Scott junto dessa Sociedade da Justiça. E aí tem o Sandman, tem o Doutor Meia-Noite, tem o Pantera, tem... Cara, tem vários, eu ia falar Mr. Terrific em inglês, né, mas é o Senhor Incrível. Tem vários personagens legais pra caramba na Sociedade da Justiça. Mas enfim, se você gostou do vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se você tá com hype pra ver a Sociedade da Justiça em Adão Negro, eu quero muito ver o Senhor Destino, muito. Acho que 50% da vontade do filme que eu tô é pra ver o Senhor Destino. Eu tava, desde o começo, assim, desde o primeiro trailer, assim, tipo, é um personagem fantástico, assim, é um dos personagens... do lado místico da DC, que é um lado místico muito foda, que a DC eu acho que ela explora pouco. Explora um pouco nos quadrinhos, mas acho que, putz, velho, quando você vê que tem personagens tipo o Senhor Destino, esses personagens eles precisam brilhar muito nos cinemas. E eu gostaria de ver um filme do Senhor Destino e da Sociedade, como eu falei. A Warner tem que se ligar nisso. É um Pierce Brosnan, um ator grande, então talvez tenha sido intencional escalá-lo. Tem a Sociedade aí, então... eu faria sim um filme do Senhor Destino, eu colocaria o Spectro no filme do Senhor Destino. Cara, eu ia fazer uma loucura, tá ligado? No filme do Senhor Destino, você pode introduzir uma Zatanna, por exemplo. Você pode colocar uns personagens do lado místico da DC. Cara, assim, eles vão trabalhar com o óbvio, os próximos personagens. Isso é verdade. Os personagens principais da DC Comics. Isso é importante. Mas eu acho que tem que fazer uma ou outra aposta. Talvez isso fique mais pro James Gunn, né? Que ele tá vindo aqui com o Esquadrão e tal. Mas, por exemplo, o Senhor Destino, se o Adão Negro for um sucesso, ele precisa ter um filme pra dar uma profundidade nesse personagem que é muito importante. Ele é um personagem muito poderoso e ele tem potencial pra ter um filme de sucesso com o Pierce Brosnan. Sei lá, mano, traz um diretor bom aí. A DC precisa de se cercar de bons diretores e de autonomia e focar num plano aí que eles já estão traçando a partir de Adão Negro. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.